Eu pensei muito se eu ia gravar esse vídeo aqui no YouTube também, se eu ia falar sobre isso agora ou não, mas entendendo a importância e tendo vivido um pouco as dificuldades que a falta da saúde mental faz, eu decidi falar sobre isso aqui um pouquinho mais. Tem inclusive alguns vídeos já aqui no canal, alguns que estão atrelados à saúde mental necessária para engravidar, né? Que eu compartilhei com vocês sobre o processo da nossa busca por engravidar e como a transformação da mente fez muita diferença no nosso processo, na nossa jornada. Mas hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a fase mais difícil, que foi um pouco antes de tudo isso e há não tanto tempo atrás. É claro que quando a gente fala sobre saúde emocional, sobre a nossa mente e as nossas crenças, é importante lembrar que tudo isso é construído desde sempre. Então, eu não vou voltar aqui com vocês para minha infância ou para os meus primeiros momentos de vida, para meu ambiente familiar e tudo mais, né? Mas assim, eu queria só contextualizar, porque às vezes quando a gente fala de saúde emocional, saúde mental, a gente tende a pensar muito no agora. E se a gente não pensa muito no agora, no que a gente está sentindo hoje, a gente também tende a pensar ou é isso ou é o outro extremo, né? Os traumas que mais nos marcaram, as coisas que a gente olha para o nosso passado e aí a gente fala, nossa, eu vivi isso, eu passei por esse trauma, eu passei por essa frustração tão grande que me marcou tanto. Então, geralmente a gente vai para esses dois extremos, mas a nossa vida emocional, ela não é marcada, ela não se resume somente aos nossos extremos, ao que a gente está vivendo hoje ou às coisas muito específicas e muito marcantes que a gente já viveu. A nossa vida emocional, ela tem uma linha e ela passa por todos os dias da nossa vida. E falando um pouquinho do meu processo, eu cresci com crenças, assim como todos nós, né? Sendo ensinada da melhor forma possível pelos meus pais, graças a Deus eu tive essa oportunidade de ter pais presentes, uma família muito bem estruturada e, o melhor de tudo isso, o privilégio de estar em um lar cristão, onde os meus dois pais, meu pai e minha mãe, eram muito presentes e nos conduziram, tanto a mim quanto a minha irmã, nos caminhos do Senhor, não só pelo falar, mas principalmente pelo exemplo. Então eu sou muito grata, né, por tudo que eu vivi dentro do meu ambiente familiar e todas as crenças que foram construídas em mim. Mas tem uma coisa que é muito maluco pensar sobre isso. Eu gosto muito desse assunto, porque me lembra que o nosso Deus, ele é um Deus de individualidades, de peculiaridades, de personalidades. Ele é um criador criativo. Então a gente não é tudo igual. Mesmo eu e minha irmã tendo crescido no mesmo lar, no mesmo ambiente, com as mesmas pessoas, os mesmos princípios e os mesmos ensinamentos ali compartilhados, nós duas somos muito diferentes. Os meus pais são muito diferentes. Todos nós temos as nossas individualidades. Então, o que era ensinado para mim, o que eu ouvia, o que eu passei, as pessoas que me marcaram, que passaram pela minha vida, na maioria das vezes foram pessoas que também passaram pelo meu pai, pela minha mãe, pela minha irmã. Automaticamente isso acontecia, né? Mas essas pessoas, elas nos marcaram de formas diferentes. Não porque as pessoas fizeram coisas diferentes para cada um de nós, mas porque nós somos diferentes e reagimos, e interpretamos e tendemos a enxergar aquelas atitudes, aqueles relacionamentos, aquelas vivências de formas tão diferentes. Todas as crenças que me trouxeram para a minha vida adulta são crenças que têm o mesmo fundamento que a minha família me entregou, mas que chegaram até mim de formas muito diferentes, porque eu reagia e eu interpretava de maneiras diferentes. Tanto que esses dias, quando eu compartilhei, né, o vídeo sobre a saúde mental na gestação, compartilhei, a minha irmã veio falar comigo, ela falou, nossa, Lê, é engraçado, né, porque eu escutei essas mesmas coisas, eu vivi dentro da mesma casa e eu nunca enxerguei dessa forma, eu nunca vi dessa maneira.
eu sempre vi de outra forma, sabe? E é exatamente isso. É interessante pensar nisso, até pra gente não vilanizar, não sei se existe essa palavra, mas tornar vilões as pessoas que nos criaram, as pessoas que tentaram, as pessoas que nos ensinaram, as pessoas que passaram por nós, que de alguma forma interagiram com a gente e deixaram marcas em nós, tanto boas quanto ruins, porque essas pessoas também estavam vivendo e elas estavam compartilhando o que elas acreditavam e elas não tinham como se responsabilizar ou ter 100% de certeza de como aquilo chegaria até nós, se realmente aquilo ali estava sendo interpretado da forma correta, porque o nosso interior ele é diferente. Isso faz a gente refletir de várias maneiras, né, no nosso comportamento também, da forma como a gente fala com as pessoas, da marca que a gente deixa nelas, entendendo que nós somos diferentes, tendo essa responsabilidade, mas também faz a gente olhar para o que nos marcou de outra maneira, com outros olhos, né? Enfim, então eu cheguei na minha idade adulta, para resumir bem, com alguns traumas da caminhada que eu não tinha enxergado ainda. Quando se falava em psicologia, terapia, saúde mental, isso quando eu tinha 15, 16, 17, 18 anos, passando pela adolescência, início da juventude, eu sempre agradecia muito a Deus, porque todos os traumas que eu tinha e que eram muito marcantes na minha mente, na minha vivência, eu entendia que todos eles eram muito bem tratados dentro de mim. Eu entendia que eles eram muito bem curados e sanados. Isso porque a igreja teve um papel maravilhoso nesses traumas pontuais. Todo o processo de cura interior que a igreja disponibiliza, todo o processo de acompanhamento, de discipulado, libertação, tudo isso que eu vivi a minha vida toda dentro da igreja, desde muito nova, me trouxe para a idade adulta muito tranquila, com muita clareza do perdão de Deus sobre a minha vida, do perdão de Deus sobre aqueles que me machucaram, entendendo que essas marcas elas não me prendiam mais. Eu tinha essa certeza dentro de mim e eu tenho até hoje. Todos esses traumas maiores que eu vivi, que me marcaram mais, eles já tinham sido curados. E eu não conseguia enxergar que existiam alguns outros, né? Que poderiam existir outros, ou que poderiam existir crenças erradas, ou coisas que poderiam me paralisar. Eu não conseguia enxergar porque eram coisas mais profundas, de crença mesmo, sabe? De fé pessoal, de princípios pessoais, de interpretações internas. Então eu não conseguia enxergar como sendo uma dificuldade para mim. Então quando eu cheguei na vida adulta e eu pensava em psicologia e terapia, saúde mental, eu pensava nisso, eu falava, poxa, que bom que eu tive acesso a pessoas que me ajudaram nesse caminho para que hoje isso fosse sarado dentro de mim. Então eu não enxergava que era uma necessidade para mim, né, fazer terapia. Eu sempre me achei uma pessoa muito clara, muito tranquila emocionalmente, nunca fui ansiosa, sempre fui muito de boa, sabe? Assim, tranquila, confiando sempre muito em Deus e nos planos dele para mim, mesmo sem saber quais eram. Então eu acho que quando eu cheguei na idade, assim, início da idade adulta, ali na juventude, a maior dificuldade que eu tinha, a maior paralisação que eu encontrei foi em relação a tomar decisões, a fazer escolhas. Isso principalmente, e aí a gente entra em talvez a principal dificuldade que eu tive, a gente entra no embate, no impasse da minha vida em relação à crença que eu recebi e a escolha que eu precisava fazer. Porque quando a gente sai do ensino médio, né, e tal, existe uma escolha muito cruel que é nos imposta. Então, ou você vai trabalhar, ou você vai estudar para fazer uma faculdade, ou você vai fazer as duas coisas ao mesmo tempo, ou você vai estar ali num relacionamento, às vezes já se organizando para pensar em um casamento no início da juventude, iniciar uma família. Então, assim, são muitos caminhos. Ou você vai deixar tudo e fazer uma escola missionária e viajar o mundo. Enfim, né? Pensando como cristão, existem os ministérios, existem as várias formas de atuar. Então, eu ficava nessa... Esse sempre foi o meu maior impasse.
Por que que era um impasse? Porque eu nunca tive uma coisa específica que eu olhava e falava, nossa, meu sonho é fazer isso, é ser isso. Como eu já compartilhei aqui no meu Instagram também. O maior impasse é porque, para além de eu não ter uma coisa específica, eu nunca tive uma palavra de Deus específica para o que eu tinha que escolher. E eu cresci escutando que Deus tinha um plano para mim. Eu cresci acreditando e criando e construindo e tendo certeza na crença dentro de mim, de que Deus tinha um plano para mim e que eu não poderia escolher outra coisa, porque eu não posso entregar um bolo de baunilha para Deus, sendo que Ele me pediu um de chocolate. Mas Ele nunca apareceu para mim para me falar que gostava de bolo de chocolate. Vai que eu fazia os 2 bolos e no final Ele gostava de bolo de morango. Você tá entendendo onde eu quero chegar? Então a minha cabecinha ali, recém-exposta a grandeza da vida, né? A vida adulta que nos cobra e que nos pede, eu estava muito perdida. Mas a vida foi, né? A vida aconteceu, eu fui fazendo as escolhas que eu entendia que eu precisava fazer no caminho, mas as escolhas sempre todas muito soltas e parecia que nenhuma delas casava com as minhas crenças. Parecia que não estava ainda 100%. Parecia que nunca ia chegar esse momento. Essa era a sensação que eu tinha, que eu nunca ia conseguir agradar ao Senhor 100%, porque eu nunca ia conseguir saber exatamente o que Ele tinha escrito para mim. Essa angústia, essa dificuldade, essa indecisão, ela foi me sufocando, foi me paralisando, foi me fazendo ter dificuldade de me enxergar. O pior de tudo isso é que quando a gente entende essa questão dos traumas, né, e tudo mais, e dos embates, das vivências, das formas como as pessoas nos alcançam e nos encontram, né, as vivências de outras pessoas, as crenças de outras pessoas, quando elas nos encontram, se a gente não tá muito bem certo do que a gente é e se a gente está em algum tipo de confusão mental, espiritual, se a gente está um pouco confuso, perdido, quando uma crença chega nova e muito posicionada, geralmente, né, de outra pessoa, de outras vivências, umas comparações, geralmente isso piora todas as coisas, né? Então eu cheguei em um nível há 2, 3 anos atrás, no início de 2023, para ser mais exata, eu cheguei em um lugar muito difícil. Em 2020, na pandemia, foi quando eu comecei a faculdade de enfermagem e eu estava muito feliz, tinha entendido já algumas coisas sobre as minhas crenças, porque hoje eu entendo, né, por conta da terapia, que não eram as minhas escolhas que estavam erradas, eram as minhas crenças, que eu fui me tornando, eu fui fazendo de mim mesma uma pessoa insuficiente por não conseguir suprir as necessidades das crenças que eu construí ao longo da minha vida. E o fato de eu não conseguir suprir essas crenças é porque elas eram inalcançáveis, elas não eram reais, elas não eram possíveis. Eu tinha interpretado errado o que me ensinaram. Só que quando você tá dentro ali, você nunca vai pensar que quem tá errado é a sua construção emocional, de vida, os seus princípios, o que você sempre acreditou, né? Eu precisava passar ali por um processo de reconstruir tudo aquilo que eu já tinha de uma forma nova e com os olhos abertos, né? Com clareza para a vida real. Enquanto isso não aconteceu, eu vivi essa dificuldade. E aí em 2020, que foi quando veio a pandemia, eu comecei a faculdade. E na pandemia, o fato de ficar em casa, sem poder ter contato com outras pessoas, sem poder ir à igreja, que era o meu lugar de abastecimento de crenças que estavam erradas. Não porque a igreja estava errada, mas porque eu decidi enxergar aquela vida de uma forma errada e aquele entendimento de uma forma errada que nunca seria real para mim. Então eu sempre estava frustrada, eu sempre estava me sentindo insuficiente. Quando chegou a pandemia, que eu não pude mais ser abastecida desse lugar e estar lá, tudo desandou. Eu que nunca fui uma pessoa ansiosa, passei a ter crise de ansiedade, isso na pandemia. E foi um momento muito difícil, mas eu não consegui identificar que era um processo de doença, que era um processo que eu precisava de ajuda.
Eu achava que era só por conta da pandemia mesmo, de ficar longe das pessoas, de não conseguir, né, e de se adaptar ali a uma nova realidade em relação à faculdade. Eu achava que era isso que ia passar. O tempo foi passando e eu fui aprendendo a lidar com os sintomas da ansiedade, até que chegou um período, em 2022, 2 anos depois, que começou a ser bem insuportável. Bem insuportável. Eu lembro que eu tive muitas crises aqui em casa, tive muitas crises na faculdade. Lembro que fui socorrida por algumas amigas que também sofriam, né, com questões de ansiedade. Eu nunca tive sintomas propriamente ditos de depressão, mas de ansiedade sim, de pânico poucas vezes, mas tive. E sintomas físicos principalmente. Nunca precisei ir ao hospital, mas sempre era algo muito forte vinculado a crises de choro, dor no peito, dificuldade de respirar, em que eu não enxergava a solução, eu não sabia como sair dessa situação. Foi um período muito sombrio, assim, muito difícil. Mas é engraçado porque a minha fé, ela se manteve muito inabalável. As minhas crenças não estavam erradas, eu que não estava mais conseguindo supri-las. Então, eu me sentia extremamente insuficiente e os relacionamentos alheios a mim, eles me cobravam isso, mas não porque eles faziam isso, mas porque eu interpretava assim, né, esse rolê mesmo. E tudo piorava, a bola de neve aumentava. Isso foi do meio de 2022 para frente que as minhas crises aumentaram muito. E em 2023 eu estava muito mal. Mas é engraçado porque ao olhar para trás, assim, eu lembro das crises, eu lembro do que eu vivi, eu lembro que foi muito difícil. Mas ao mesmo tempo, era vida normal, sabe? Vida acontecendo, vida na vida, e bora, é isso. Foi o meu último ano da faculdade, foi o ano de apresentar TCC, foi o ano de internato, onde eu tinha que passar o meu dia todo no hospital, todos os dias. Fiz faculdade de enfermagem, então no último ano a gente tem como se fosse um intensivão de estágio. A minha grade curricular era só isso. Então, assim, me demandava muito fisicamente, psicologicamente. Além disso, foi o ano que eu trabalhei demais na igreja, sempre muito envolvida. E foi um ano de muita crise, muita dificuldade no meu casamento também. Justamente por isso, eu e o Lion, nós somos muito diferentes. Eu falei um pouco mais sobre isso no meu Instagram. Foi um ano difícil, muito difícil, que me marcou de várias maneiras. E no meio de 2023, isso tudo, assim, eu era acompanhada na igreja, tinha minha discipuladora, tinha pastores, tinha amigas que me ouviam, que me ajudavam. Todo esse processo ele foi sendo muito gradativo, mas no meio do ano, devido a uma crise, assim, o que mais me despertava crises era, além de estar sendo insuficiente para mim mesma nas minhas crenças, não estar conseguindo corresponder tudo aquilo que eu acreditava que eu tinha que ser e viver, o que mais me lembrava disso era o meu ambiente aqui dentro de casa, porque o Lion ele sempre foi o oposto disso, né? Ele sempre viveu exatamente o que ele acredita, e sempre muito convicto, muito posicionado. E quando ele me via muito amuada, com muita dificuldade de tomar decisões, nesse impasse, isso sempre gerava nele muita dificuldade de me compreender. Então, foi um processo difícil para nós dois nos entendermos, para eu me entender, para ele se entender como pessoas individuais, até que a gente conseguisse ter essa harmonia que nós temos hoje, né? Então, 2023 foi um ano muito complicado para mim e nós tivemos uma crise muito grande de embate de cabeça mesmo, tipo assim, de tudo que ele falava para mim, eu falava, cara, eu não sei como mudar, e isso era o mais doloroso para mim. Não saber mais o que fazer, porque na minha cabeça eu já tinha feito de tudo, eu já tinha mudado tudo, eu já tinha tentado, e eu não conseguia sair dessa posição difícil, sabe? De mentalmente falando, de romper mesmo, de você tipo se enxergar, de você se conhecer. Eu não conseguia, eu não sabia o que fazer para mudar a minha cabeça. E aí foi quando eu entendi, no meio dessa crise toda, que era a minha cabeça.
Era a minha forma de enxergar a vida, era a minha forma de ver o mundo, era a forma como todas essas crenças construídas e interpretações da minha vida toda, de tudo que eu já tinha vivido, tinham me trazido até aqui uma pessoa presa a esse passado, presa a essa condição de quem a Letícia tinha que ser, de quem a Letícia devia ser e como ela devia fazer, e que hoje não tinha mais tanto a ver com aquele pensamento, e isso me deixava extremamente aflita, inconscientemente. Então eu não sabia mais como lidar. Eu realmente não sabia. E aí nós tivemos esse embate que foi, assim, muito decisivo. Eu sou grata, sabe? Foi difícil, mas eu sou grata porque foi por conta de um embate bem mais intelectual, vamos dizer assim, que eu e ele tivemos, que tanto ele entendeu que não era pessoal, e tanto eu entendi que não tinha a ver com o meu comportamento só, mas tinha a ver com um reflexo, porque o nosso comportamento é reflexo do que a gente acredita. E o que estava muito embaçado eram as minhas crenças. Não estava mais claro para mim, elas não me cabiam mais. E eu precisava me reconectar, me entender de verdade no que eu acredito, né? De novo. Entender essa nova fase, o novo e que sempre existiu caminho de Deus para mim. Que eu tinha uma ideia que era uma coisa e na verdade eu interpretei tudo errado. Naquele momento eu entendi que realmente o que estava errado, tinha coisa errada dentro de mim, era eu que não tinha mais saída. E é engraçado que assim, quando a gente entende isso, que o problema está na nossa mente, na forma como a gente acredita nas coisas, a gente tem dois caminhos. Um faz com que a gente desacredite da gente. Tipo assim, então não tenho mais saída mesmo, não tenho mais solução, eu não sirvo pra nada, eu não presto, sou eu mesmo que tô errada, ninguém mais tá errado além de mim. E aí a gente tem esse caminho, né, que nos leva a uma ruína e a um poço sem fundo. Ou a gente tem um caminho de, eu não sei como sair disso aqui. Será que alguém sabe? Será que alguém consegue pegar na minha mão? Será que alguém consegue me ajudar nesse caminho? Será que alguém consegue enxergar para mim o que eu preciso ver e eu não consigo? O que parece que todo mundo enxerga menos eu, né? E é quando a gente entende a importância de se pedir ajuda. Eu não sabia como pedir ajuda, para quem pedir ajuda. Como eu disse para vocês, na minha cabeça a psicologia, a terapia era para outras pessoas, era para outro contexto. Acho que não servia muito para mim, porque os meus traumas já estavam certos, entendeu? Isso não tinha a ver com trauma. Até o momento que os meus discipuladores, movidos pelo Espírito Santo e pelo discernimento, entendendo o que eu não conseguia ver, falaram para mim, olha, Lê, a gente conseguiu te ajudar até aqui, mas agora você precisa de ajuda profissional. E foi quando eu comecei a terapia com a Manu, isso no meio de 2023, no meio da crise mais alta que eu tive. E não foi fácil viver o processo da terapia, não é fácil. Você se enxergar é um rolê triste. Principalmente quando a gente consegue compreender que muitas das nossas crenças, daquilo que a gente achava, a gente fala, meu Deus, mas era só isso, tão pequeno, né? Foi um processo difícil, mas principalmente porque a gente tem que ter paciência nele, né? Ter paciência com a gente, ter paciência com o outro, enxergar o outro de outra forma também não é uma coisa muito fácil, porque a terapia abre os nossos olhos para as outras pessoas, e a gente passa a ter compreensão, a gente passa a ter mais compaixão, porque a gente enxerga os processos das outras pessoas também. A terapia muda muita coisa dentro de nós. E terapia, a terapia profissional, quando você faz um processo terapêutico de tratamento, de saúde mesmo, né, científico e de competência profissional, é totalmente diferente de você ter um acompanhamento espiritual, um acompanhamento de discipulado. São coisas opostas, mas que ao mesmo tempo se complementam, que estão atuando em áreas diferentes e que vão ter estratégias e direções diferentes
em cada situação. É importante falar isso, né? Eu nunca fui essa pessoa que desmerecia a terapia ou enfim, mas tem muitos cristãos que ainda desmerecem a terapia, ou que não acreditam, ou que falam que é frescura. Enfim, né? Eu espero que esse tempo esteja realmente passando. A psicologia, a psiquiatria, o estudo e a aplicação do processo terapêutico na mente tem salvado muitas vidas hoje, graças a essa desmistificação. Então, que a gente continue nesse caminho, sabe? Entendendo essas diferenças. Mas eu escutei. Quando eu comecei a fazer terapia, eu escutei de pessoas próximas da minha igreja, né, do meu convívio, e cristãos falando: uai, Letícia, mas você não precisa disso, né? Por que você não falou com fulano? Por que você não conversou com o líder tal? Por que você não falou com o pastor? Por que você não, né? E assim, eu já vinha sendo acompanhada pelos meus discipuladores, eles são pastores, pessoas de dentro da minha casa que me acompanharam o meu esposo com propriedade para nos ajudar, e foram eles que me direcionaram, graças a Deus, né? Eles entenderam isso, essa diferença. Mas eu escutei de pessoas no meu processo, talvez você escute também: não, isso é coisa de gente que está doente, não, você não precisa disso. E quando eu fui até, né, na minha primeira sessão com a minha terapeuta, ela falou para mim, ela falou: Leia, diante dos sintomas que você tem me apresentado, que bom que você procurou ajuda agora, né? Porque se você demorasse um pouco mais, talvez fosse tarde e talvez a gente precisasse começar o seu processo com auxílio de medicação. Quanto mais tempo a gente demora para procurar ajuda, mais o nosso processo de doença ele cresce. A saúde mental, ela tem isso, uma urgência. E quando a gente fala, né, sobre isso, por que eu quis trazer esse vídeo hoje sobre a importância da terapia, né? Por que todo mundo tem que fazer terapia? Porque nós somos doidinhos. E a gente tende a interpretar as coisas da forma errada. Nem tudo que a gente aprende, a gente vai conseguir aplicar para sempre. E quando alguma coisa sai do caminho, sai do esperado, a gente tem dificuldade de saber da onde que veio essa crença, da gente conseguir se conectar de novo com isso, mas eu aprendi assim, então tem que ser assim. E acaba que a gente vai virando um vício e um ciclo, e a nossa vida vai seguindo e a gente não consegue mais conectar uma coisa na outra. Então é por isso que é muito importante que a gente enxergue a terapia e o processo de saúde mental como sendo algo importante para todos, em todos os momentos da vida. No começo eu fazia uma sessão por semana, depois passou a ser uma sessão a cada 15 dias, depois uma por mês. Hoje as minhas sessões elas são por demanda, então elas são mais raras de acontecer, mas eu não deixo de notar em mim os comportamentos que eu preciso de ajuda para solucionar, que eu preciso de ajuda para me encaminhar. É um processo que ele tem começo, meio e fim, sim, tá? Não é, a gente não faz terapia para sempre, no sentido de que você sempre vai depender de alguém e sempre vai estar doente, não. Mas o processo da terapia, ele é gradual e ele nos ajuda a lidar com as nossas próprias emoções de uma forma autônoma e clara. Vai chegar uma hora que você não vai mais precisar tanto assim, mas você sempre vai continuar precisando. E eu quis trazer, né, esse assunto, eu demorei um pouco para acreditar que eu realmente precisava, mas eu quis trazer esse assunto nessa última semaninha de setembro, entendendo, né, sobre a importância do Setembro Amarelo, que faz a campanha, né, em relação à prevenção ao suicídio. Quando eu estudei sobre isso na faculdade, foi algo que me marcou muito, porque de todos os processos de saúde e doença que a gente vê, que a gente estuda, o processo da saúde mental, quando ele leva à morte, do óbito do paciente, principalmente, né, no caso do autoextermínio, é a única morte que ela é 100% evitável, 100%. Todas as outras, a gente tem limitações enquanto seres humanos ainda, né? Nos tratamentos, nos diagnósticos, a gente ainda tem limitações. Mas quando a gente fala do suicídio em si,
é o único que é 100% evitável, é o único desfecho que a gente consegue evitar de acontecer. Entendendo isso, eu quis trazer esse vídeo aqui, porque às vezes você nunca pensou nisso, às vezes é um pensamento muito longe da sua mente. Ah, não, nunca pensei sobre isso. Mas às vezes você está passando por algum impasse e que você só precisa de alguém para olhar para você e falar, cara, faz terapia, procura uma ajuda, fala com um psicólogo. Muita gente trava, né, na hora da terapia em relação ao valor, né? Ah, porque tem que pagar e tudo mais. A gente já sabe. Existem psicólogos e fundações, instituições que oferecem esse tratamento gratuito, tá? Então, não é mais desculpa. E se você pode pagar, se você pode investir, né, que seja um psicólogo cristão. Eu sempre falo sobre isso, porque aí os nossos entendimentos eles vão se convergir juntamente com a ciência e com o entendimento da saúde. Mas não deixe de procurar ajuda. Todos nós precisamos, lembra? E se você nunca fez, meu Deus, aí que precisa mesmo, sabe? Mesmo que hoje você não tenha sintoma nenhum, mesmo que você nunca teve uma crise de ansiedade, mesmo que você nunca teve nenhum tipo de sintoma de alguma doença, né, de comportamento, de emoções, enfim. Independente disso, a ajuda ela é sempre bem-vinda nesse sentido profissional. Não considere essa possibilidade, considere mesmo. Amanhã, no meu perfil do Instagram, nós vamos ter uma live com a minha psicóloga. Já tenho várias lives com ela no meu perfil, mas nós teremos mais uma, onde nós vamos falar sobre isso, tirar muitas dúvidas. Então eu te convido a participar com a gente amanhã à noite. Fica lá, passa lá no meu Instagram que você já vai ver o horário, todas as informações. Já deixa separado lá a sua pergunta para a gente tentar responder na live. Mas nós vamos falar sobre isso, sobre a importância do processo terapêutico, para quem é importante, quando é importante, e vamos nos aprofundar um pouco mais nesse assunto, justamente para trazer essa conscientização, principalmente no meio cristão. A gente escuta tanto e vive tanto que Jesus é suficiente para nós, e Ele realmente é, mas às vezes a suficiência de Jesus ela vai estar trajada com uma ajuda profissional. A gente precisa estar sensível para entender isso. Que bom que eu escutei os meus liderados na época, que eu me cuidei e que hoje eu vivo a melhor fase emocional da minha vida, com clareza, com propósito, entendendo as minhas escolhas, sem menosprezar nenhuma das minhas crenças, mas ressignificando todas elas e entendendo com clareza todas elas, né? Hoje é isso que eu vivo. E é o que eu convido também você a viver, experimentar através da terapia, do processo terapêutico. É importante fazer esse adendo para a gente finalizar. Se você conhece alguém ou está passando por um processo de dificuldade de se valorizar, de enxergar a importância da sua vida, existe um canal, 188, e é um canal de suporte à vida, em que sempre vão ter voluntários ali prontos e capacitados para te escutar. Você não está sozinho, você é amado, você é escolhido. Mesmo que não pareça, as coisas vão melhorar. As coisas vão melhorar. Eu espero vocês amanhã na live então, e eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado de alguma forma. Façam terapia e valorizem a psicologia como ferramenta nas mãos de Deus, para nos ajudar nesse mundo tão difícil e tão caído. Eu vejo você no domingo, no nosso próximo vídeo, e amanhã na live no perfil. Até lá!